O livro dos Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a guerrear contra os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, pois entreguei a terra em suas mãos. Então Judá disse a seu irmão Simeão: vem comigo à terra que me foi designada por sorteio, e guerreemos contra os cananeus, e eu também irei contigo à terra que te foi designada. E Simeão foi com ele. Judá foi e guerreou, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os perizeus, e mataram 10.000 homens em Bizeque. Encontraram Adoni-Bezeque em Bizeque e guerrearam contra ele, e derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Deus me pagou conforme fiz a eles. E levarão-no a Jerusalém, onde morreu. Os descendentes de Judá guerrearam contra Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus habitantes ao fio da espada e incendiaram a cidade. Depois disso, os descendentes de Judá desceram para guerrear contra os cananeus que habitavam na região montanhosa, no Neguebe e na Baixada. Então Judá avançou contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome antigamente era Quiriate-Arba, e derrotou Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançou contra os moradores de Debir, que antigamente se chamava Quiriate-Sefer. Então Calebe disse: darei a minha filha Áquisa por mulher a quem atacar Quiriate-Sefer e a tomar. E Otoniel, filho de Quenais, o irmão mais novo de Calebe, tomou a cidade. Por isso, Calebe lhe deu sua filha Áquisa por mulher. Quando já estava vivendo com Otoniel, ela o convenceu a pedir um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: que queres? Ela respondeu: dá-me um presente. Visto que me deste uma terra no Neguebe, dá-me também fontes de água. E, assim, Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os filhos do sogro de Moisés, o Quineu, saíram da cidade das palmeiras com os descendentes de Judá e foram viver entre o povo do deserto de Judá, ao sul de Arade. Depois Judá foi com seu irmão Simeão. Eles derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e a destruíram totalmente. Por essa razão ela foi chamada Ormá. Judá também conquistou Gaza, Asquelon e Ecrom, com seus respectivos territórios. O Senhor estava com Judá, e assim Judá ocupou a região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes dos vales, pois eles tinham carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi entregue a Calebe, que expulsou dali os 3 filhos de Anak. Mas os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem em Jerusalém com os descendentes de Benjamim até o dia de hoje. Também os homens da casa de José atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. E enviaram espias a Betel, que antigamente se chamava Luz. Ao verem um homem que saía da cidade, os espias lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e te pouparemos a vida. O homem lhes mostrou a entrada da cidade, e eles a derrotaram ao fio da espada, mas pouparam aquele homem e toda a sua família. Então o homem foi para a terra dos heteus, onde construiu uma cidade e lhe deu o nome de Luz, seu nome até o dia de hoje. Porém Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, de Taanaque, de Iblião e de Megido, nem os habitantes dos povoados em volta dessas cidades, pois os cananeus insistiram em habitar naquela terra. Mas, quando Israel se fortaleceu, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer. Os cananeus continuaram habitando entre eles em Gezer. Zebulon também não expulsou os habitantes de Quitrom, nem os de Naalol. Porém os cananeus continuaram habitando entre eles e foram sujeitos a trabalhos forçados. Aser também não expulsou os habitantes de Aco, nem de Sidom, Alabe, Aquizibe, Elba, Afeca e Reobe. Assim, Aser continuou habitando no meio dos cananeus, os habitantes da terra, pois não os havia expulsado. Naftali também não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat.
mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra. Entretanto, os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus confinaram os descendentes de Dan à região montanhosa, não permitindo que descessem ao vale. Os amorreus também estavam decididos a habitar no Monte Heres, em Aijalon e em Saalabim. Mas quando as tribos de José se fortaleceram, sujeitaram os amorreus a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia desde a subida de Acrabim até Selá, e daí para cima. Capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi a vossos pais com juramento, e vos disse: Nunca desfarei minha aliança convosco. E vós não fareis aliança com os habitantes desta terra, pelo contrário, derrubareis os seus altares. Mas não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Por isso eu disse: Não os expulsarei da vossa presença, mas serão vossos adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vós. Depois que o anjo do Senhor falou isso a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para sua herança. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim, provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando Baal e Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores, que os roubaram. Ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, aos quais não puderam mais resistir. Por onde quer que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme o Senhor havia advertido e jurado. Eles estavam em grande aflição. Mas o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. Entretanto, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Logo se desviaram do caminho em que seus pais haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Não seguiram o exemplo deles. Quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos durante toda a vida daquele juiz. O Senhor tinha compaixão deles em razão do seu gemido por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas, depois da morte do juiz, voltavam atrás e se tornavam piores do que seus pais, seguindo outros deuses, cultuando-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas nem sua obstinação. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: Visto que esta nação desfez a aliança que fiz com seus pais e não deu ouvidos à minha voz, não expulsarei mais de diante dela nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Farei isso para pôr Israel à prova, para ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como seus pais o fizeram. Assim, o Senhor permitiu que aquelas nações ficassem na terra e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué.